O que preciso fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta que muitos se fazem e respostas variadas escutamos por aí. Aqueles que não acreditam na continuação da vida não se preocupam com isso, já que a morte é o final de tudo. Porém, as religiões, ou a grande maioria delas, apontam para um futuro de consequências após a morte do corpo físico. Estas consequências podem ser boas ou ruins. A salvação, obviamente, é a boa consequência. Mas definir o que é necessário para alcançar a salvação não é um consenso. A maioria das religiões são tribais, ou seja, defendem as suas próprias visões da verdade. É daí que vemos muitas e muitas conclusões de que não haverá salvação fora da minha igreja. Aqueles que não professam as minhas crenças estão condenados às consequências ruins. Concluindo, fora da religião que professo, não há salvação. Os conceitos são claros e os representantes e adeptos dessas religiões acreditam piamente em suas verdades e sentem-se salvos. Mas quem está com a razão? Quem devemos seguir? O que devemos aceitar? Confesso que no início das minhas racionalizações sobre a religião e a espiritualidade, este conceito de que seria determinada religião que promoveria a minha salvação era uma das coisas que mais me incomodava. Não cheguei a pairar sobre a dúvida da crença em algo a mais após a morte do corpo. Essa visão, bem obscura a meu ver, de que nada existe após esta vida, nunca foi uma alternativa para mim, mesmo antes de racionalizar sobre isso. Apenas era o que eu tinha em meu íntimo. No entanto, a ideia de que eu deveria escolher a religião que verdadeiramente me promoveria a salvação era algo que eu não compreendia e não aceitei. Foi deste ponto que li na doutrina espírita que não seria a religião A ou B que salvaria as pessoas, mas as consequências boas ou ruins são determinadas por nossas próprias ações, e isso me fisgou. É aqui que destaca o conhecido lema da doutrina espírita, que é o tema deste vídeo: fora da caridade não há salvação. Mas o que realmente isso quer dizer? Agradeço sua companhia e peço que se inscreva e deixe o gostei ao final do vídeo, se gostar do vídeo, pois é assim que você pode ajudar o canal. Quando pensamos em caridade, o primeiro pensamento de muitos aponta para o ato de ajudar o próximo. E isso se dá por uma ajuda material, quase um sinônimo de esmola. Então será que é esse o significado de tal lema do Espiritismo? Se não ajudarmos os outros com coisas materiais, não alcançaremos a salvação? A ajuda material muitas vezes será bem-vinda, mas não podemos resumir o significado de caridade a isso, até porque a esmola nem sempre é a melhor opção. Podemos ajudar o próximo de variadas maneiras, mesmo que estejamos na posição de quem não tem muitos bens materiais. Além da caridade material, também existe a caridade moral. No terceiro livro da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos algumas mensagens sobre o assunto. Comecemos por trecho da mensagem do Espírito Irmã Rosália. Quero que compreendam bem o que pode ser a caridade moral, essa que todos podem praticar, que materialmente nada custa e, entretanto, é a mais difícil de se colocar em prática. A caridade moral consiste em suportarem uns aos outros, e é o que menos fazem nesse mundo inferior em que estão momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditem, em saber calar para deixar falar um mais tolo do que você. E é também um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra irônica escapar de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso desdenhoso com que te recebe as pessoas, que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a ti, enquanto que na vida espiritual, a única verdadeira, eles estão muitas vezes bem longe disso. Aí está um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Na mensagem de Um Espírito Protetor lemos: meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vocês dizerem: como posso fazer a caridade? Normalmente, não tenho nem o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas formas. Podem fazer a caridade em pensamentos, palavras e ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece do coração os alivia.
Em palavras, dirigindo aos seus companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Vejamos agora trecho do Espírito Carita. Há várias maneiras de se fazer a caridade, e que muitos de vós confundem com a esmola. Há, entretanto, uma grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois ela alivia os pobres. Não obstante, é quase sempre humilhante, tanto para aquele que a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se praticar a caridade mesmo entre familiares e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se as fraquezas mútuas, tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. O espírito São Vicente de Paula vai além e afirma que a caridade é a âncora eterna da salvação para todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à sua criatura. Para entender essa afirmação e concluir o entendimento do lema "Fora da caridade não há salvação", vejamos o seguinte. Para os gregos existe o eros, o amor romântico, afetivo, de relacionamento íntimo. O philos, o amor fraterno de irmão e de amigo. E o ágape, o amor divino e sublime, puro em virtude e o único que nunca espera recompensa. A palavra ágape, como substantivo ou verbo, aparece cerca de 320 vezes no Novo Testamento. Foi utilizado na Septuaginta, a versão em grego, como tradução de ahava. Ela é também citada diversas vezes na Bíblia hebraica. Na Vulgata, a versão em latim, é traduzida como amore ou caritas, dependendo de qual versículo se trata. Pois bem, caritas do latim é a fonte etimológica da palavra caridade. Então, a palavra caridade aparece na Bíblia como tradução e sinônimo de ágape, uma das 3 principais palavras gregas para definir amor. E como vimos, é o amor divino e sublime, puro em virtude e único que nunca espera recompensa. Logo, fora da caridade não há salvação, deve ser compreendida como fora do amor não há salvação. Mas o amor ágape, o amor genuíno, divino, sublime, incondicional. O amor que é o resumo de toda a lei de Deus. Para finalizar, busquem na Bíblia de Jerusalém o famoso poema do grande apóstolo Paulo, que define perfeitamente o amor. Lá você vai encontrar: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Fora da caridade não há salvação. Obrigado pela sua companhia, peço que se inscreva e deixe o gostei para ajudar o canal e divulgar boas palavras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.